O desespero está muito grande, gente. Vejam só esse bravateiro, esse criminoso foragido aqui no nosso país, que continua ainda a ganhar dinheiro das pessoas incautas que acreditam no que essa criatura fala. Muita gente se ferrou na vida porque acreditou nesse tipo de vigarista, né? Ele agora está dizendo o seguinte: antes era o ministro Alexandre de Moraes, ia ver, ia ter que recuar, e o Trump mandando parar processo e colocando taxas contra o Brasil, e ele e Dudu Bananinha estavam abafando nos Estados Unidos. Pois bem, agora a ficha caiu. Ele já viu que o Bolsonaro vai para a cadeia e está tentando agora manobrar uma cadeiazinha melhor para o Bolsonaro, porque a papudinha está deixando ele muito tristinho. Veja o que disse a criatura hoje e vamos desmascará-lo na sequência. Vamos lá. Mandar para um sistema prisional que não está pronto para recebê-lo, independente de ser ex-presidente ou não, é completamente absurdo. E ainda você leva em consideração, é mais absurdo ainda, porque o artigo 73 do Estatuto dos Militares... Artigo 73 do Estatuto dos Militares, né? Vamos ver o que ele quer dizer. Prevê que uma das prerrogativas dos militares é o cumprimento de pena de prisão somente em organização militar da respectiva força. Então, Jair Bolsonaro é um militar, é um oficial do Exército Brasileiro, capitão, portanto, teria que ser enviado para uma prisão militar. Aí vem o papo, não, mas o Exército não quer, o comandante Frajola não quer. Ô, figurinha, vai estudar a Constituição do nosso país. Aliás, vocês têm pouco manejo com isso, né? Vocês não têm muito apreço à norma constitucional, né? À toa que vocês jogaram muitas pessoas no crime e hoje elas estão encalacradas e o criminoso mor da nação não vai ficar em prisão militar. Porque a própria Constituição Federal estabelece algumas situações que se o bolsonarista e estelionatário tivesse noção, gente, desculpa ele estar falando assim, tá? Mas enfim, a gente tem que bater de frente mesmo, porque é muito estelionato que eles vão jogando, muitos tóxicos que eles vão jogando para as pessoas, tóxicos ideológicos, mentiras, distorcendo a realidade, interpretação diferente da lei. Então a gente tem que desmascarar. Não é um estatuto qualquer, a Constituição do nosso país, no artigo 142, aqui no inciso 7º, aliás, o inciso 6º aqui, diz o seguinte: o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal Militar de caráter permanente em tempo de paz ou de Tribunal Especial em tempo de guerra. O inciso 7º, o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Quer dizer, gente, condenados todas essas criaturas, o Bolsonaro foi condenado a pena superior a 2 anos, né? São 27 anos e 3 meses, o ato contínuo é a próprio Tribunal Militar retirar a patente. Essa criatura, ela deixa de pertencer, ter qualquer vínculo com as Forças Armadas. E aí passa a ser um cidadão civil comum. E o cidadão civil comum, como diz a legislação brasileira, uma vez cometendo um crime, um crime comum, julgado pela justiça comum no nosso país, pelo cometimento de um crime que está previsto no Código Penal brasileiro, vai cumprir a pena numa penitenciária comum também. Então não tem prerrogativa nenhuma. Então, senhor Paulo Figueiredo, pode tirar o cavalinho da chuva, tá? O Bolsonaro vai para Papudinha ou para Papudona e o resto da Orcrim vai todo mundo junto, né? Então ali vendo quais serão as celas mais adequadas, né? Já vimos fotos hoje mais cedo. E um assunto também complicado para essa extrema-direita e que será uma vitória do presidente Lula, que está jogando parado hoje, né? Porque ele está lá cuidando dos assuntos da COP, mas ele indicou Paulo Gonet para uma recondução na PGR e, como eu disse para vocês, a tendência era dele ter sido aprovado hoje na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E aconteceu isso. Ele foi aprovado por 17 votos a 10, os 10 bolsonaristas ali. E, na sequência, o senador Otto Alencar já remeteu essa aprovação para o plenário do Senado Federal, que já daqui a pouco estará decidindo também, até o final da noite a gente vai ter uma decisão aí
sobre a recondução ou não do Procurador-Geral da República. Certamente ele será, né? Por tudo que a gente viu. Os bolsonaristas são muito estridentes, mas na hora do vamos ver mesmo, o Paulo Gonet foi muito atacado, mas teve muita coisa interessante ali que vale a pena que a gente relembrar. Vários senadores levantaram a questão que eu tenho sempre batido aqui, que é o ressurgimento, o desenterramento do inquérito, das provas todas que culminaram com mortes aqui de brasileiros no período da pandemia, cuja a CPI do Senado Federal apontou uma série de criminosos, tendo ali a figura do criminoso mor da nação encabeçando esse conjunto de crimes. E isso foi levantado em vários momentos lá no Senado Federal, na sabatina do Gonet. Vamos pegar uns trechos aqui. A cidade, senador Márcio Bittar, do mundo, que as pessoas em plena pandemia não morreram por causa da pandemia, morreram porque não tinha oxigênio. E enquanto isso, as carretas estavam atoladas na BR-319, transportando o oxigênio. Eu pergunto, e as mães dessas 14 mil pessoas? E os pais dessas 14 mil pessoas não têm direito a ter a reparação judicial deste crime contra os brasileiros? Eu pergunto a Vossa Excelência, tem. E esta CPI do Senado fez o seu papel e apresentou a PGR e apresentou ao Supremo Tribunal. E até hoje nós esperamos por resposta. E isto nós não podemos perdoar. E eu quero saber quem é que vai defender esse tipo de crime contra os amazonenses e contra os seres humanos nesta casa. Muito obrigado. Então, o senador Eduardo Braga, do Amazonas, mandou essa sapatada. Depois teve Ana Calheiros, teve um papel muito importante na CPMI também, que cobrou do Procurador-Geral da República a mesma responsabilização, né? Vamos lá. Ele insinuava que mais adiante poderia dar um golpe, fazer o recrudescimento do processo democrático brasileiro, e assim aconteceu. As ameaças foram várias. Eu me lembro daqueles 7... Está somando aqui os crimes contra o Estado Democrático de Direito do Bolsonaro com os crimes da pandemia.